O episódio começa em uma formatura do ensino fundamental, com os estudantes se despedindo, e em algum canto da escola tem um cara se declarando para a garota que gosta, e pede para ela namorar com ele. Ela, ouvindo isso, fica tocada, e diz que também gosta dele, dizendo que ele é animado, amigável e sincero, além de ser bonzinho com todo mundo, e por isso ela gosta dele, mas só de pensar em namorar com ele a deixa enjoada, e pede desculpas. A mina deixou o cara sonhar, mano. Ela estava indo tudo bem até ela falar que ele a deixa enjoada. Ela então, dizendo isso, sai daí correndo, e tudo desabou pra ele de repente. Ele achou que iria morrer com essa rejeição. Ele tomou um fora. A cena muda para seu amigo dizendo para ele se animar, para ele não fazer essa cara de fim de mundo. Seu nome é Ágil Rintaro, e agora ele está completamente acabado emocionalmente. Seu amigo, com isso, pergunta sua contagem de rejeições seguidas. Rintaro diz como ele pode perguntar isso para seu amigo de coração partido. Seu amigo, com um enorme sorriso, diz que é porque não irá mais vê-lo depois de hoje. Olha a felicidade dele ao falar isso, mano. Rintaro diz que com essa rejeição já foram 100 no total, e fala isso chorando. Seu amigo acha impressionante como seu psicológico aguentou se declarar depois de 99 rejeições, e dá pra ele o título de herói do flerte. Rintaro manda ele parar com isso, dizendo que ele não merece isso, já que ele só perde. Seu amigo, com isso, fica na dúvida, e pergunta, já que foram 100 vezes, que idade ele tinha em sua primeira declaração. Rintaro jamais vai se esquecer disso. Ele tinha 8 meses. O maluco nem sabia falar direito, mano. Rintaro, com isso, começa a se lamentar, dizendo que quer muito uma namorada. Seu amigo, ouvindo isso, não entende porque ele é tão rejeitado, dizendo que ele até que tem uma boa aparência, vai bem nos estudos e nos esportes, e é legal com todo mundo, além de ser popular com as garotas e garotos. Rintaro diz que isso já é demais, perguntando se ele está afim dele por acaso. Seu amigo então se manda daí, e diz para ele se cuidar, e não morrer no ensino médio, mesmo que seu recorde de rejeições aumente. Depois corta para ele em um santuário, implorando para o Deus do amor, para conseguir uma namorada no ensino médio e ser feliz como estudante. Nesse momento, alguém fala que está tudo bem, e do nada, aparece uma cabeça de um velho. Rintaro se assusta e pensa que ele está roubando as oferendas. O velho diz que é o deus desse santuário. Rintaro logo pensa que tipo de deus aparece assim. O velho, que se diz Deus, se levanta e solta suas asas, e diz para Rintaro que tudo irá ficar bem, que ele vai se esbarrar com uma garota gostosa de seu destino no ensino médio. Rintaro não entende isso. Está bom demais para ser verdade, e ao ouvir gostosa de seu destino, ele pensa em algo de comer, literalmente. O maluco encarnou Tokigou, mano, Kaneki em pessoa. O velho diz que essa pessoa é destinada, a pessoa que foi escolhida para ele ao nascer, seu par romântico ideal. Rintaro fica encantado ouvindo isso. O velho explica que quando almas gêmeas se encontram, eles sentem um choque passar pelo seu corpo, e a paixão surge na hora, e não conseguem resistir, como dizem, amor à primeira vista. Mas ele diz para Rintaro ter cuidado, porque só mulheres sentem isso instantaneamente, enquanto os homens vão gostando da pessoa aos poucos. Nisso, Rintaro fica repetindo tudo que o velho fica falando, e isso deixa o Deus pistolado. O maluco estava parecendo um papagaio. E voltando ao assunto, Deus diz que almas gêmeas são destinadas a se conhecer em um momento específico de suas vidas. Rintaro, ouvindo isso, questiona, dizendo que tem pessoas que ficam solteiras por toda a vida. O Deus explica, dizendo que existem aqueles que não têm alguém em seu destino, que aqueles que têm alguém em seu destino são pessoas de muita sorte. Enfim, Rintaro vai achar a garota de seu destino no ensino médio, e terá um romance feliz. O Deus confirma, e diz que além disso, durante o ensino médio, ele vai achar um total de 100 pessoas de seu destino. Não vai faltar opção para ele. Rintaro fica feliz com isso, e diz que se isso for mentira, vai tacar fogo nesse santuário. Um mês depois, ele está na cerimônia de admissão de seu novo colégio, e quando estava indo para a sala de aula, acaba se esbarrando com duas garotas. A lourinha manda ele olhar por onde anda, e a rosinha pede desculpas, e quando eles se olham, todos sentem um choque em seu corpo, assim como Deus havia dito. Elas se perguntam o que foi isso, sem entender, e ele pensa se esse choque que sentiu correndo por todo o seu corpo foi o que o Deus falou, e se pergunta se elas duas são as garotas que o Deus mencionou, suas almas gêmeas. Mas ele para de encarar elas, afinal elas não sabem de nada e podem o achar esquisito. E ele se levanta, perguntando se elas estão bem. Elas se assustam com isso e ficam todas vermelhas, mas as duas já estão interessadas no cara, e a Rosinha percebeu isso e já parte para o ataque. Ela se joga no chão, fingindo que torceu o pé, e olha para ele todo elegante, perguntando se ele pode levá-la até a enfermaria. O maluco, vendo isso, começa a chorar, se desculpando, e se acha uma pessoa horrível por machucar sua magima logo de cara. A mina, vendo ele assim, fica caidinha por sua gentileza. A lourinha, vendo toda essa situação, decide agir também, fingindo que torceu o pé também, e diz que não está fazendo isso só para se apoiar nele. Essa daí é o que chamamos de tsundere.
irei. Nisso, Rentaro começa a se bater, se considerando uma ameaça ambulante por ter machucado suas duas almas gêmeas. As garotas vendo isso se assustam e se levantam na hora. E Rentaro, vendo elas levantadas, pergunta o que aconteceu e seus pés. Elas percebem isso, então voltam a fingir. Ela então finalmente vai levar as garotas, mas está parecendo que é ele o ferido aí. Mas as minas não estão nem aí. A Rosinha já se joga nele e a Lourinha vai junto também, e se agarram nele forte. E nosso guerreiro se pergunta se isso é real. As minas estão coladas nele igual chiclete. Depois disso, ele diz que se chama Ajo Rentaro, da sala 14, e pergunta o nome delas. A Lourinha se chama Ainda Karane, também da sala 14, e a Rosinha se chama Hanazuna Kare, também da sala 14. Todos estão na mesma sala. Nesse momento, umas garotas estão passando e falando da simpatia de amor da escola. Tem um campo com trevos rosas no pátio. Se a pessoa se declarar dando o trevo de 4 folhas achado lá, é certeza que vai conseguir namorar. As meninas, escutando isso, ficam interessadas e saem daí correndo dizendo que tinha algo para fazer. E Rentaro pergunta de seus pés. Elas nem se importam mais de fingir já. E o primeiro dia de aula chega ao fim. E Rentaro só foi embora 4 horas depois, porque ficou ajudando o sensei a achar suas lentes de contato. Ele queria ter falado com as garotas depois da aula, mas perdeu o momento certo para isso. Pelo menos foi isso que ele pensava. Quando ele olha pela janela, vê as meninas tentando achar o trevo de 4 folhas, e se pergunta se elas estão fazendo isso desde o fim da aula, há 4 horas. E ele, olhando para ela se esforçando tanto assim, se pergunta se isso é para ele, e pensa que não pode só ficar olhando. Então vai lá buscar umas bebidas. Logo ele chega na Lourinha, perguntando se está muito difícil de achar o trevo de 4 folhas. Ela fica envergonhada quando vê ele. Ele diz que não estava procurando, só ficou apertada e foi dar um mijão no mato. Ela está tentando esconder a vergonha, mas só está piorando. Rentaro então pergunta onde está a Kari. A Lourinha diz que ela estava aí agora mesmo, que deve ter ido ao banheiro. Daí ele oferece um suco para ela, e ela fica toda vermelha e sem jeito. Rentaro com isso pensa que deve estar incomodando, afinal eles acabaram de se conhecer. Ela então aceita, dizendo que ele é tão nojento que dá vontade de vomitar, mas vai aceitar porque senão é um desperdício. Bom, ele fala que já está tarde, que seria bom ela ir para casa. Ela diz que já estava indo, mas antes de ir, ela agradece, toda vermelha de vergonha. E foi aí que nosso guerreiro percebe que ela é um tsundere. Ele fica corado. E quando a Lourinha vai embora, a Hanazuna aparece, e então ele dá um suco para ela também. A mina com isso pensa rápido. Ele diz que não consegue beber uma lata sozinha, e pede para ele beber metade, porque assim ela pode ter um beijo indireto com ele de forma bem natural. Porém ele já esperava isso, e trouxe uma latinha menor, de 190 ml. Mesmo assim a mina faz um cálculo doidão, dizendo que não consegue tomar tudo, e explica que ele vai ter que beber 15 ml porque ela só consegue beber 175. Ela então bebe os 15 ml, e a mina fica toda feliz com isso. E quando ele dá o resto da bebida para ela, ele percebe que isso seria um beijo indireto. Mas a Hanazuna fica tão emocionada em fazer um beijo direto com ele, que acaba derrubando o suco todo no chão, e fica muito mal por isso, se lamentando como se fosse o fim do mundo. Rentaro, vendo ela assim, chega nela e oferece seu lenço. A mina com isso se emociona e pega em sua mão, e se declara dizendo que o ama, e pede para namorar com ele. Ela diz que pode ser muito repentino, mas ela sente que se apaixonou assim que viu ele, e ela também percebeu que não é a única que gosta dele, e poderia se arrepender se não falasse agora. O maluco fica emocionado ouvindo isso. Ele nunca recebeu uma declaração de uma garota antes, e fica muito feliz, chorando de felicidade. E na hora que ele vai falar que aceita, a Lourinha aparece aí, derrubando um monte de latinhas de suco. Rentaro pergunta para que esse monte de suco. Ela diz que não queria agradecer nem nada, e não pegou todos esses sucos só por não saber o sabor que ele gosta. Mas Rentaro sabe que ele é um tsundere e percebeu sua intenção. A Lourinha então fica pistolada, porque a Hanazuna queimou a largada partindo para cima dele antes dela. A Hanazuna se faz de sonsa sem entender do que ela está falando, dizendo que nem sabia que ele gostava dele também. Rentaro, ouvindo essa conversa, fica todo vermelho. A Lourinha com isso se vira e diz que não é como se ela gostasse dele. Sei. Mas já é tarde demais para ela falar isso. Rentaro já percebeu. A Lourinha então diz, se ele quiser muito, pode até namorar com ele e tal, mas não é isso que ela quer dizer. E com muito esforço e dificuldade, ela se declara para ele, dizendo que também gosta dele, e pede para namorar com ele. Rentaro com isso fica todo vermelho e paralisado, e Endo e Hanazuna vão em sua direção, e pergunta qual delas ele vai namorar. Ele com isso pede um tempo para pensar e vai responder amanhã. E em casa, ele está desesperado porque ele não consegue se decidir qual das duas escolher. Ele tem até amanhã para responder e não sabe o que fazer. E então vai falar com Deus. As duas são almas gêmeas, então ambas serão a opção ideal, não tem como escolher. Rentaro então pergunta o que as pessoas fazem quando se esbarram com duas almas gêmeas de uma vez, assim como ele. O Deus
diz que normalmente cada pessoa só tem uma alma gêmea. Hentaro com isso fica sem entender. O deus então explica que houve um acontecimento especial bem no dia em que ele nasceu, e isso fez com que ele, o deus do amor, cometesse um erro terrível. Hentaro pergunta o que aconteceu. O deus conta que na sexta-feira estava assistindo TV enquanto ainda estava em serviço, e gostou muito do filme e o avaliou com 100 pontos, e acabou preenchendo o negócio errado na papelada de Hentaro com 100 almas gêmeas. Hentaro com isso fica muito mal. Se ele tivesse só uma alma gêmea, ele estaria feliz sem ter que refletir tanto. E Deus diz que tem uma coisa ainda mais difícil para dizer. Quando uma pessoa acha sua alma gêmea, eles podem se amar e ser felizes, mas se isso não acontecer, acontece algo terrível. Elas morrem. Ter uma alma gêmea é uma bênção. Afinal, você usa toda a sorte de sua vida para achá-las. Por isso, se alguém deixar essa felicidade escapar, só lhe resta infortúnios. Ou seja, se ele escolher sair apenas com uma delas, a garota que não foi escolhida irá morrer. Depois dessa, Hentaro não pode mais escolher agora, e não sabe o que fazer. E na volta para casa, Hentaro está doido já, pensando no que irá fazer. E se acalma e pensa em um plano. Seu plano é rejeitar as duas, e depois ir falar com cada uma dizendo que aceita namorar com ela, mas é para ficar no sigilo. Assim ele pode namorar as duas sem que elas saibam, e pode salvar as duas de morrerem. No dia seguinte, ele vai falar com as duas, e chega todo detonado para falar com elas. Elas então perguntam como ele vai responder as declarações. Ela então se agacha e fala que quer namorar com as duas. A lourinha acha isso um absurdo e pergunta que papo é esse. Ele diz que sabe que isso é maluquice, e pensa quando teve aquele plano de namorar com as duas sem que elas saibam. Ele começou a se debater percebendo que era um idiota. As duas se esforçaram tanto para revelar seus verdadeiros sentimentos, e ele sabe mais que qualquer um. Quanta coragem tem que ter para se declarar para alguém. Existe o que pode e o que não pode. Então ele decide ser honesto com seus sentimentos. Ele diz que não conseguia decidir, porque gosta demais das duas, e não podia escolher uma só. E continua, dizendo que não vai machucar elas mesmo estando com as duas, que vai dar tudo de si para fazer as duas felizes. E se declara para elas, pedindo as duas em namoro. Mas a lourinha continua achando isso um absurdo de namorar com duas ao mesmo tempo. Nesse momento ele puxa um trevo de 4 folhas rosa, e ainda por cima 2. As minas passaram 4 horas e não tinham achado nada, e perguntam como ele conseguiu. Ele então diz que ligou ontem para o sensei e passou a noite toda procurando por eles. A lourinha, se achando inteligente e sabe tudo, diz que ele deve estar fazendo isso na tentativa de dizer que se importa com as duas. Mas mesmo assim, ela jamais vai aceitar essa canalice de ficar com as duas. Hentaro se desculpa todo fofo e diz que não é isso. A lourinha fica pistolada e pergunta o que foi então. E a Nazano segura ela dizendo para ela ficar calma. Hentaro então diz que elas estavam se esforçando tanto para achar isso. Então ele pensou que se declarasse dando isso, ele as deixaria feliz. Ele fala isso todo fofo, que as minas vão ao nocaute, saindo sangue e tudo. A Nazano com isso aceita que ele tenha mais uma namorada. A lourinha vendo isso pergunta o que ela está dizendo, esta louca mulher. A Nazano diz que não aguenta mais de tanto que ama ele, e não consegue mais imaginar se apaixonando por uma pessoa diferente. E chega nele, dizendo que perto de uma rejeição, ele ficar com mais um detalhe bobo. Então pede para ele cuidar muito bem dela a partir de agora. A lourinha vendo isso não quer perder, e vai até ele também, dizendo para ele cuidar dela também, que ela não vai perdoá-lo se ele não a fizer feliz. Ele então promete dizendo que irá fazer as duas felizes, e assim começa a vida de Haren do Hentaro. Mas não podemos esquecer que ainda faltam 98 almas gêmeas por aí. O que será que ele vai fazer? Vai deixar as 98 para morrer ou irá aceitar todas assim? Hentaro está muito feliz. Depois de uma sequência de 100 rejeições, agora ele finalmente tem uma namorada em sua vida, ou melhor, 2 namoradas. E ele todo felizão está falando isso para um post. O maluco está conversando com um post, mano. E nesse momento chega as 2 beldades de sua vida. A lourinha comenta do fato dele estar falando com um post, que é bem bizarro. Hentaro diz que está nas nuvens pelo fato de estar namorando agora, e a lourinha se emociona com isso, e tenta dizer se ele quer tanto conversar com alguém, ele poderia conversar com ela, mas ela não consegue dizer. Afinal ela é anti-tsundere, e dá uma de durona. Já a Nazano é atacante, e chega nele segurando sua mão, deixando o Hentaro vermelho, com o coração batendo a milhão. E Hentaro segurando a mão dela, fica doido da cabeça, admirando que a mão de uma menina é assim, tão lisinha e pequena. A Nazano diz que 90% dos homens gostam de ficar de mão dadas com sua parceira, e usou esse plano. Hentaro então diz para a lourinha dar as mãos também, e pega na mão dela, a deixando muito emocionada. Mas embora ela tenha gostado daquilo, ela diz que não está satisfeita, mas vai tolerar. Eles então andando de mão dadas, a lourinha está feliz e confessa em sua mente que o ama. E Hentaro se sente nas nuvens dizendo que esse é o momento mais feliz de sua vida. E Hanazono em sua mente diz que o ama também repetidas vezes. Eles então vão caminhando até a escola todos felizes. E no caminho Hentaro fala com as duas a chamando pelo sobrenome. Hanazono com isso pede para ele chamá-la pelo seu nome, e fala isso de um jeito bem adorável. Ele com isso fica todo envergonhado.
chamado, mas faz um esforço e a chama de Akari, e ela com isso o chama de Rentaro, e eles se chamando pelo nome ficam todos vermelhos. A lourinha vendo isso tenta pedir para ele a chamá-la pelo seu nome também, e vira a cara tentando falar seu nome, e após se esforçar muito, ela o chama de Rentaro também, mas em seguida diz que não estava falando o nome dele, só que Rentaro entendeu o que ela queria, e a chama pelo seu nome, Karani, mas eu irei continuar chamando de lourinha porque já me acostumei. E após isso, eles seguem caminho se chamando pelo nome igual retardados. Eles ficam se chamando pelo nome até chegarem na escola, que os caras até pensaram que isso era uma chamada. E nesse eles notam um aluno fugindo da vice-diretora. O aluno está correndo como se sua vida dependesse disso. Akari então explica que ela é vice-diretora, e é muito rígida com as normas da escola. E se ela te pegar correndo pelos corredores, vai te perseguir até onde for. O garoto então cai no chão, e um diabo em forma humana pula em cima dele, o agarrando no chão. E após pegar o aluno, Akari explica que a vice-diretora dá um beijo de língua na pessoa, porém isso não é um beijo normal, e causa danos físicos severos no indivíduo. E como eles estão falando de beijo, Akari pergunta para Rentaro se ele já beijou alguém. A orelha da lourinha ficou até enorme depois dessa. Rentaro diz que não, dizendo que nunca teve uma namorada em sua vida, e nisso elas se encaram, e começam a disputar para ver quem será a dona do seu primeiro beijo. Bom, na hora do intervalo, eles vão para o terraço almoçar juntos, e Akari oferece um pouco de sua marmita para Rentaro, dizendo que foi ela quem fez, e quando ele aceita, ela pegou o omelete para dar na boca dele, e após comer, ele elogia dizendo que esse foi o melhor omelete da galáxia. E nisso, a lourinha também decide agir, e pega uns biscoitos para dar na boca dele também, mas ela fica muito nervosa e acaba acertando o olho dele, e quando ele finalmente consegue comer os biscoitos, ele diz que é o melhor da galáxia também. A lourinha queria um elogio exclusivo, e pergunta quantas galáxias tem em sua cabeça. Nisso, Akari tira um boque de sua mochila, e oferece para ele, mas quando ela abre a embalagem, ela nota que as pontas estão todas despedaçadas, e não podem segurar isso com as mãos, e Akari se decepciona, porque ela queria dar na boca dele de novo, então ela teve a ideia de colocar na boca dele usando sua boca, e servir ele dessa forma, mas ao notar o rosto dela muito perto dele, Rentaro fica admirado com a beleza dela, e a garota acaba ficando com vontade de comer chocolate também, e começa a comê-lo, fazendo com que o rosto deles ficasse ainda mais perto, e a lourinha vendo isso, decide tentar fazer o mesmo, mas acaba furando o olho de Rentaro novamente, e para piorar o cabelo dela encosta em seu nariz, fazendo com que ele espirrasse, e partisse o palito em vários pedaços, deixando a Akari se lamentando. A lourinha então pergunta se ele está doente, dizendo que seu olho está vermelho, por que será, né? E para curá-lo ela tem a ideia de beijá-lo, para passar a doença para ela. E quando a lourinha estava para beijá-lo, Akari chega no meio dos dois, com seus melões de canhão acertando a lourinha, e diz que não tem certeza se ele está doente mesmo, e ela diz que tem que tirar a temperatura dele antes, explicando que sua família tem o costume de verificar com a testa e com os lábios, mas a lourinha chega no meio deles interrompendo, dizendo que o certo era fazer respiração boca a boca, e joga ele no chão, tentando fazer ele desmaiar para fazer respiração boca a boca nele. Mas a Akari chega com seus melões de canhão novamente acertando a lourinha, que fez ela voar longe, e nisso ele pede para as duas se acalmarem, e pergunta por que elas estão agindo assim, tão obstinadas. Então ele cai na real, e pergunta se elas querem beijá-lo, afinal as duas não estão nem se esforçando para disfarçar. A lourinha tenta negar, mas ela é muito óbvia. Rentaro com isso, fica emocionado que elas foram tão longe para tentar beijar um cara como ele, e acha isso doce demais, e diz para as duas que deveriam ter dito isso antes, porque ele também quer beijá-las. Porém, Akari diz que elas querem saber qual das duas iria beijá-lo primeiro, e as duas ficam discutindo por causa disso. E nisso Rentaro entende o motivo delas estarem disputando, e pede para as garotas deixar essa questão para ele resolver, dizendo que tem um bom plano, que elaborou para caso disso acontecer. Elas então comentam que começaram a namorar ontem e ele já tem planos. Rentaro diz que estava tão animado imaginando seu futuro com elas que não conseguia nem dormir. Ela então passa a noite pensando em vários cenários e situações para conseguir fazer as duas felizes, e elas ouvindo isso ficam emocionadas e dizem em sua mente que o amam. E bem, quanto a esse impasse do beijo, ele diz para resolver isso sem saber quem beijou primeiro, que dessa forma as duas terão a mesma sensação de terem dado o seu primeiro beijo, e ele pode pensar da mesma forma em relação a elas. A lourinha então pergunta como elas podem evitar de saber quem beijou primeiro, que se fizerem isso em lugares diferentes ele saberia. Rentaro então pega tocadores de músicas, dados e máscaras para os olhos, e dá para elas, e a seguir eles decidirão onde eles ficarão, e ele vai ficar de costas e tocar uma música. Dessa forma ele não poderá perceber seus movimentos ou sons que fizerem. Em seguida, elas devem jogar os dados para decidir quem fica onde, e após estiverem em suas posições, elas devem enviar uma mensagem para ele, e em seguida ele vai jogar os dados e contar em segundos o número aleatório que aparecer. Então jogar um único dado e colocar sua máscara para os olhos, e se der ímpar, ele começa pela direita, e se der par, ele vai para a esquerda, e anda na direção delas e beija cada uma, e elas vão esperar o número
mesmo relatório de segundos que contou antes, e não serão capazes de saber qual foi a sequência dos beijos. E assim que beijar, ele volta para o ponto que começou, e conta de novo o valor que sair nos dados, e manda uma mensagem para as duas, e assim que decidirem de novo as suas posições pelos dados, tornará impossível saber quem originalmente estava onde. E por fim, ele vai tirar os fones de ouvido e as máscaras para os olhos, e vai ficar apenas a felicidade de beijar quem amamos. Que bagulho complicado, mano. Era mais fácil ir no Joaquim Pô mesmo. Hakari achou seu plano perfeito e o elogia por isso, mas a Lourinha diz que tem um monte de furo que podem roubar, afinal os outros dois não vão estar se olhando. Mas Rentaro diz que tem uma solução especial para completar tudo isso, que no caso eles vão fazer um juramento de dedinho para não roubar. Que ideia genial, hein? A Lourinha o chama de idiota, dizendo que não tem como garantir que todos irão obedecer o juramento, mas Rentaro reafirma que isso é um juramento de dedinho, ou seja, coisa séria, e a Lourinha o chama de inocente, mas no fim, eles fazem um juramento de dedinho, com Rentaro sendo todo inocente e fofo, e elas vendo isso, juram pela sua vida que irão manter esse juramento. Elas então vão começar. Rentaro joga o dado e deu par, então vai começar pela esquerda. Eles se vendem com a máscara, mas quando começa a ir na direção delas, ele nota que não é capaz de saber a localização exata das garotas. Além disso, ele não sabe até onde se inclinar para beijá-las, e nem se ele tem a ideia de tocar antes, para ter uma noção. Mas ao fazer isso, ele pega os melões enormes de uma beldade, e percebe na hora que é a Hakari. Por que será, né? Hakari então diz que ele pode tocá-la, e diz que eles poderiam fazer algo ainda melhor que isso. Nisso, ele vai até Lourinha, e diz que vão ter que recomeçar tudo de novo, e ela pergunta o que aconteceu, mas só de olhar para a cara deles diz tudo. Eles então vão tentar novamente, mas o vento levanta a saia da Lourinha, e o gato vendo isso, se empolga, e pula na Lourinha. A Lourinha então, ao sentir esses toques, ela pensa que é Rentaro que está fazendo isso, e o gatinho continua, e começa a lamber ela, e nisso, a Lourinha mete um chute nos ovos do cara. Depois dessa ele foi para o céu e voltou, e ainda a Lourinha pula nele, e mete uma sequência de golpes, e diz que ele deveria avisar antes de fazer isso. No caso, se avisar pode, né? E bem, ele vai até Hakari e diz que eles vão ter que recomeçar novamente, e Hakari olhando para sua cara tem certeza que algo aconteceu, e nisso eles tentam o plano várias e várias vezes. Foi tipo amor e tapas, literalmente, até que chega o fim da tarde, e Rentaro está para baixo. Ele nunca imaginou que beijar fosse tão complicado, e a Lourinha diz que um plano estúpido como esse nunca daria certo, e Hakari contesta, dizendo que o plano de Rentaro era perfeito, que só não funcionou por causa dela, e nisso uma discussão se inicia, até que Hakari diz que aquela tsundere maluca vive ferindo seu Rentaro, e ao ouvir isso, a Lourinha se irrita, e diz que o Rentaro é dela. Elas então ficam discutindo de quem é o Rentaro, porém ele manda as duas pararem, e diz que a culpa de tudo isso que está acontecendo é dele, pois se ele já estivesse beijado antes, elas não estariam discutindo por isso. Ela então sai daí correndo, dizendo ser um namorado inútil e inexperiente, e as duas vão junto também, seguindo ele, e se questionam para onde ele está indo. Nisso Rentaro chama pela vice-diretora, que ao ouvi-lo vai imediatamente até o local, e então ela começa a perseguir Rentaro. Ela então dá um pulo nele do capeta e o captura, e a língua da vice-diretora começa a vir em sua direção, mas a Lourinha chega em seu resgate, agarrando a vice-diretora, e Hakari vai para a janela e finge chamar o inspetor da Secretaria de Educação, e pede para ele vir dar um jeito na vice-diretora safada e pega no ato. E ao ouvir isso, ela se espanta, e diz que não pode perder seu trabalho, pois ela quer dinheiro para dar beijos de línguas nos jovens acompanhantes que chamar. E nisso, ela sai daí escalando pela parede, e as duas vão até ele perguntando se ele está bem, e também por que ele fez isso. Ela então diz que fez isso porque ama as duas, e quer que suas amadas se deem bem, mas se o fato dele não ter beijado ainda ser motivo delas discutirem, ele prefere jogá-lo no lixo. Elas ouvindo isso dizem que se ele vai desperdiçá-lo com algum lixo que nem gosta dele, as duas então se apontam, e dizem que prefere que a outra beije ele então, cada uma passando da vez para sua rival. Rentaro com isso começa a refletir. Ele pensava que por elas serem rivais no amor, nenhum iria querer passar a vez, e elas concordam que esse tipo de sentimento existe, porém elas sabem que as duas o amam de verdade. Rentaro ouvindo isso fica feliz, e chega nelas tudo meloso, que elas estão se sentindo nas nuvens. Rentaro então diz que nesse caso ele tem um plano que pode funcionar, que no caso seria os três darem um beijo ao mesmo tempo, e ele diz que pensou nessa ideia antes de todas, mas as duas acabariam se beijando também, e ele pensou que elas não pudessem gostar por elas serem rivais, mas ao ver que elas passaram a ser mais amigas, ele mudou de ideia. Ela então pega as duas pelas mãos, e aos poucos elas vão aceitando isso, e seus rostos vão chegando bem perto, e finalmente eles conseguem dar seu primeiro beijo, e esse beijo vai ficar na história, hein? E no dia seguinte, elas estão na biblioteca, e Hakari diz que estava à procura de um livro de receitas, pois gostaria de fazer mais comidas para ele, além de omelete. E a Lourinha vendo isso, decide agir também, dizendo que também estava procurando um livro de receitas, mas diz que não era para ele, no modo tsundere. E um tempo depois, a Lourinha estava lendo uma receita cujo nome era Receitas para agarrar seu namorado pelo
pelo estômago. Nisso, Hakari se interessa também, querendo olhar, mas Lourinha diz que achou primeiro, então mais uma discussão se inicia, e Rentaro pede novamente para que elas se deem bem, dizendo que todos eles já compartilharam um beijo juntos, mas elas dizem que aquilo foi ideia dele. Depois Rentaro começa a andar pela biblioteca, a fim de ler um livro também, até que ele acha um com o título de amor, e ao estender sua mão para pegá-lo, ele se esbarra em uma garota. Nisso os dois se olham, e nesse momento aquele mesmo choque surge mais uma vez. Ela é sua alma gêmea. Em um castelo, uma garota diz que seu destino já estava feito. Ela estava destinada a uma vida de solidão, e há muito tempo ela já havia se conformado com isso, dizendo que para alguém como ela isso era inevitável. Então a cena volta para os dois se esbarrando na biblioteca, e sentindo aquele mesmo choque novamente. E Rentaro olhando para ela, sente que ela é mais uma de suas almas gêmeas, e ela olhando para ele fica toda vermelha, e começa a se afastar, dando a vez para ele. Mas Rentaro diz que ela poderia pegar o livro no lugar dele. Ela então coloca seu livro em uma página, e Rentaro pensa que ela está dizendo para ele ler isso, e quando ele vai ler, ele nota que está dizendo que ele é o governador desta terra. Nisso ele pergunta se ela é bibliotecária daqui, e a garota responde ele com mais uma página do livro, que diz que ele tinha acertado o alvo. Rentaro com isso fica sem entender nada, e pensa que ela não está falando porque não é permitido falar na biblioteca. A garota então aponta mais um texto do livro, que pergunta o que ele faz aqui, o que ele busca. Rentaro vendo isso, começa a apontar e fazer mímicas igual um retardado, na tentativa de dizer que busca um livro de romance. A mina pode até não falar, mas não é surda não, mano. A mina então olhando para ele fica confusa, e pergunta por que ele está falando desse jeito, mas ele faz a mesma pergunta para ela, a deixando assustada. A garota então aponta para mais uma página do livro, dizendo que sente muito por tê-lo irritado, e confessa que sente dificuldade em conversar com as pessoas, e por isso ela chama alguém para atendê-lo, mas ele vai até ela e se desculpa também, pois não havia notado que ela era tímida, e pede ajuda dela novamente, e pergunta se ela tem alguma recomendação, dizendo que romances são seus favoritos, e gostaria de achar algo com um bom final, e pede alguma sugestão para ela, e nisso os olhos dela se iluminam, ao perceber que poderia ser útil para ele, e começa a correr pela biblioteca empolgada, e Rentaro vendo isso se emociona que ela está tentando tanto para ajudá-lo, mas ela acabou se empolgando demais e pega mais que o necessário, que Rentaro ficou até assustado. A garota percebendo isso volta a se desculpar pelo incômodo, e diz que ele pode pegar o que achar melhor e seguir seu caminho, mas Rentaro responde que como ela escolheu esses para ele, então ele quer ler todos. Ele diz que vai pegá-los usando o seu cartão da biblioteca, mas na hora de pedir o cartão, a moça explica que para emitir um novo cartão da biblioteca iria levar uma semana, e manda ele voltar depois de uma semana. Rentaro então se lamenta no chão, mas a garotinha vendo isso, vai até ele e estica sua mão com seu livro, oferecendo para ele, mas Rentaro diz que ele é seu e não da biblioteca, e pergunta se ela irá deixá-lo mesmo ficar com ele. Ela diz que sim, afinando a cabeça, e Rentaro fica todo feliz com isso, e percebe que ainda não perguntou seu nome. Nisso ela pega seu documento da escola, seu nome é Shimoto Shizuka, da turma 14, a mina é da mesma turma que ele, e ele nem sabia. Rentaro então pede desculpas, dizendo que ainda não memorizou o rosto de todos, e depois disso, Rentaro volta para Hakari e a Lourinha, que ainda estão lendo o livro de receitas. Hakari diz que estava lendo para achar algo que o deixasse feliz, e a Lourinha nega isso no modo tsundere, e Rentaro vendo isso, se sente abençoado por ter namoradas tão esforçadas. E já em casa, Rentaro começa a ler o livro que Shizuka havia dado mais cedo, que conta a história de uma princesa Yose e o cavaleiro Kamakuro, e os infortúnios do destino no romance deles. Bem, ela pede que sua fidelidade e decoro permaneçam inabaláveis, e assim ela o dá o título de cavaleiro, e ele jura pela sua vida que estará ao seu lado a todo custo. E em um determinado dia, um bichinho de asas que solta bola de fogo aparece, que ameaça a vida de Yo, mas seu cavaleiro chega ao seu resgate, e derrota o bichinho gigante, e em seguida ela está curando seus ferimentos, e eles se olham com olhares tímidos, e se apaixonam, mas isso era apenas o início da jornada deles. Eles teriam que passar por cima de suas posições sociais para se tornar um casal, porém sua família planejava levar Yo para se casar com a família real de seu aliado, e Kamakuro corre até ela para impedir que a levem, mas é impedido antes que pudesse fazer qualquer coisa, e diz para ela se realmente não há como desafiarmos esse destino, e nisso Rentaro fica na torcida por eles, desejando que o destino não derrote eles, mas quando a história estava para ficar boa, o volume 1 acaba, e continua a partir do volume 2, e ele fica sem saber o restante da história, e após a leitura ele volta a pensar nessa coisa de destino. As almas gêmeas devem ficar juntas, ou então elas morrem, e no dia seguinte, Shizuka está com o volume 2 em sua mochila, na esperança de conversar com ele novamente. Nesse momento Rentaro chega nela, agradecendo pelo livro, e diz que foi tão bom que leu tudo em uma noite. A mina fica toda nervosa com isso, sem saber o que fazer, e nesse ele nota que ela está com o volume 2 do livro em sua mochila, e Shizuka pega o livro e dá pra ele ficar novamente. Rentaro fica feliz com isso, ele estava louco pela continuação da história, mas antes de
aceitar o livro, ele sente que tem que fazer algo por ela também. Então ele pede para a garota o acompanhar até um lugar. E ele pegou uma bebida para Shizuka, para agradecer ela pelos livros. Eles então sentados, Hentaro pergunta se ela costuma ler muito. Ela assina com a cabeça que sim. Nisso ele entende como ela conhece uma série tão legal daquela. E ele conta que já leu muitos romances no passado. Porém aquele tinha algo especial. Uma história de amor encantadora e uma aventura épica. E diz que ficou em pânico quando Yui e Kumakuro se desentenderam. E ele fica falando todo animado disso. Que Shizuka começa até a rir de um jeito fofo vendo ele. E diz que esse também é seu artigo favorito. E que o carrega desde muito cedo. E já leu ele várias e várias vezes. Nisso Hentaro entende o motivo dela saber as páginas certas para responder um instante. É porque ela conhece o livro na palma da sua mão. E Hentaro diz que acha isso muito legal. Porém a garota diz que não é digna de tal elogio. Dizendo que foi um ato que se tornou natural para ela. E sendo a pessoa que é, diz que nunca houve uma única pessoa que pudesse chamar de amigo em toda a sua vida. Somente o mundo de fantasia era sua real companhia. E ela agradece Hentaro pelo fato dele não evitá-la pela pessoa que se tornou. Mas Hentaro fica sem entender. E eu questiona do porquê ele evitaria. Nisso ela olha para baixo e fica em silêncio. E Hentaro pergunta se ela pode deixá-lo ficar com o volume 1 novamente. E fala que vai devolver assim que puder. Ela então aceita. E ao voltar para a biblioteca, sua colega comenta que notou ela muito animada. E pergunta se aconteceu alguma coisa boa. A garota fica toda sem jeito e nega de todas as formas possíveis. E diz que está apenas fazendo seu dever. Após isso, ela está pensando no Hentaro. E fica toda corada. No dia seguinte, ela está com o terceiro volume em sua mochila. E está esperando o Hentaro toda feliz. Mas ele não apareceu. E 2 dias depois, e ainda nada dele aparecer. E no terceiro dia, ela estava andando pela escola e acaba vendo o Hentaro com suas namoradas. E Hakari comenta que ele anda muito sonolento esses dias. Ele diz que anda muito ocupado esses dias. E tem ficado até tarde acordado. E as duas já começam a pensar em coisa errada. E ficam vermelhas. Nisso Hakari dá um beijo em seu rosto. Para dividir sua energia com ele. E Shizuka continua no canto vendo tudo. Hentaro já agarra Hakari chamando de Minhanjinha. Que fez a menina conhecer Jesus. E a lourinha vendo isso, diz que também tem muita energia para ele. Mas quando ela ia beijá-lo, dá uma cabeçada nele. E Shizuka vendo ele com as garotas, percebe que ele já tem uma namorada. E fica para baixo com isso. Que faz sentido ele estar ocupado para ler livros. E se sente inferior. E é revelado que desde cedo ninguém queria ficar perto dela porque ela não falava. Todos achavam muito bizarra. Até mesmo sua mãe dá um tapa nela, reclamando pelo fato dela não falar igual pessoas normais. A menina até tentou se desculpar falando normalmente, mas ela tem muita dificuldade para falar. E sua mãe acha uma esquisitona. Ela com isso pensa que ninguém tem tempo para falar com uma aberração igual a ela. E no fim do dia, ela está sozinha na biblioteca, até que Hentaro aparece, dizendo que veio retribuir pelos livros, e pergunta se ela tem celular. Ela assina dizendo que sim. Ele então pede para Shizuka instalar um certo aplicativo. Nisso ela instala e importa o arquivo que ele mandou, e olhando para isso percebe que é o volume 1 da história que ela ama. A menina se liga que ainda não tem um PDF dessa história, e fica sem entender. Ele então manda ela selecionar uma parte do texto, dizendo que o texto irá converter em fala, explicando que isso vai ler qualquer texto inserido usando uma voz sintetizada. Ela ouvindo isso, percebe que ele leu o livro inteiro e digitou isso tudo sozinho, e fez tudo manualmente. Hentaro então explica que do jeito que ela fala, tanto ela quanto a pessoa com quem falava tinham que olhar no livro. Assim ela nunca conseguia conversar cara a cara, mas se ela usar esse aplicativo, eles podem se olhar nos olhos agora enquanto conversam. Hentaro diz que não consegue nem imaginar como é difícil para ela falar em voz alta, e não pode forçá-la a fazer isso. Então ele queria facilitar sua comunicação com as pessoas, e espera que isso ajude. Daí ela chama para testar, e pede para ela tentar dizer algo para ele. E Shizuka diz que o ama, e já começa a chorar, pedindo desculpas, dizendo para ele não dar importância para isso, que ela não espera uma resposta, e já sabe que ele tem alguém em sua vida, dizendo que ela só queria revelar seus sentimentos. Hentaro com isso entende que não é porque ela só ama gêmea, ou porque tem que salvar sua vida nem nada assim. Ele realmente, genuinamente, a ama de verdade, e diz para ela que também a ama. Ela fala que eles estão destinados a nunca ficarem juntos, mas Hentaro diz que se o destino estiver em seu caminho, ele só tem que rompê-lo. E depois dessa declaração emocionante, ele vai contar a história para Hakari e a lourinha, e pede a permissão delas para fazer de Shizuka sua nova namorada. E Shizuka, coitada, até parece que tem um terremoto em seu corpo. A lourinha já fica pistola, e já Hakari começa a chorar, dizendo que mesmo que ele achou um novo amor, ele não as abandonou, que ele é muito gentil. Rapaz, se for para ser desse jeito, até eu sou gentil, viu? Hentaro diz que seu amor por elas não mudou, que apenas veio mais uma para dar amor, e vai continuar a amar elas do mesmo jeito. Na verdade, ainda mais que antes. Então a lourinha questiona se ele fará isso mesmo, e Hentaro diz que sim. Ele diz que se ela sentir que ele não está fazendo isso, elas podem falar, pois se ele falhar, ele irá ser redimido e visitar o Vasco. Afinal, qualquer um que machuca seus entes queridos é um lixo que não tem o direito de viver. Ela
Elas então entendem sua determinação e aceitam esse retângulo amoroso. E assim termina o episódio.